Fala, galera! Sejam muito bem-vindos à Conferência Nacional pela Paz nas Escolas. Hoje a gente vai mergulhar em um tema fundamental para construir escolas mais seguras, acolhedoras e livres de violência: a saúde mental dos jovens. E para esse bate-papo especial, temos uma convidada incrível, que é a Júlia Luiza Saffer, psicóloga e gerente de projetos na Stavros Niarchos Foundation Global Center for Child and Adolescent Mental Health, no Child Mind Institute. E o propósito desse bate-papo é trazer um pouquinho mais de conhecimento e trazer um pouquinho de como que a gente pode ajudar esses jovens a reduzir a violência dentro das suas escolas. E aí a gente vai fazer uma série desses bate-papos. A Júlia vai inaugurar a conferência com a gente e dentro dos próximos dias a gente vai estar com vários outros entrevistados. Mas aí eu queria também chamar a Edu para introduzir um pouquinho mais quem é a Júlia e o que que a gente vai falar aqui hoje. Aninha, muito obrigado. Pessoal, neste dia da Conferência Nacional pela Paz nas Escolas, e nesse episódio de podcast, a gente vai estar entrevistando uma das pessoas que, enquanto jovens líderes pela paz, nós mais admiramos no que se trata de pesquisa e prática clínica da saúde mental de crianças e adolescentes. A Júlia, ela tem uma trajetória muito inspiradora, em que ela se forma em psicologia, faz um mestrado em psicologia, vai para um doutorado em psiquiatria e ciências comportamentais, e durante esse período coordenando uma base de dados, corte, que é das mais impactantes, eu vou, sem modéstia à parte, do mundo inteiro, que mais nos informa sobre como que a gente pode endereçar a saúde mental de crianças e adolescentes. E mais recentemente, trabalhando no Centro Global da Saúde Mental da Criança e do Adolescente, na Fundação Stavros Niarchos, a Júlia teve um papel super fundamental em estruturar os programas de saúde mental na Grécia, que hoje estão funcionando como modelo para outros países, e, assim, dentro do país já está gerando uma transformação muito positiva. E a última coisa que eu queria te dizer, apresentando Júlia, é que, além de uma pessoa, uma estudiosa, uma expert no assunto, ela vive a prática também de como cultivar uma saúde mental. A Júlia é maratonista, ela não se coloca como uma maratonista profissional, eu a considero uma maratonista profissional, que ela corre muito e, assim, com é, uma capacidade de fechar em tempos que nem se você tiver de carro, talvez você não chega. E, além disso, ela estava desempenhando um papel muito importante na reformulação de de todos os módulos de saúde mental de Jovens pela Paz. Então, Júlia, seja super bem-vinda. A gente está super feliz de estar aqui com você. Eu vou passar a bola para a Isabel para que ela possa fazer a primeira pergunta. Então, a gente te vê em Nova York, a gente te vê nessa posição incrível que você está agora e gera curiosidade de como começou a sua jornada na psicologia e o que te inspirou a trabalhar com crianças e adolescentes. Bel, super obrigada pela pergunta. Antes de responder, gente, queria agradecer muito por essa super introdução, assim. Eu tenho minhas ressalvas quanto a maratonista ali, não, brincadeira, mas foi uma experiência muito bacana mesmo, assim. Eu queria agradecer muito pelo convite para estar aqui, né, conversando um pouquinho com vocês. Eu acho que é muito legal, assim, o interesse em saúde mental e o fato da gente estar possibilitando e criando esses espaços de conversa mesmo, né, sobre isso, porque eu acho que não existe receita de bolo, né, quando a gente fala de saúde mental, não existe receita de bolo também quando a gente fala da trajetória aí da gente, assim, e me sinto muito honrada, né, com o interesse de vocês em saber um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui, né, parece que, e acho que como tu disse, né, Bel, a gente vê o ponto de chegada e gera muita curiosidade de como a gente chega até lá, e às vezes a gente tem um pouco a ideia de que, né, pode ser mais simples para as outras pessoas do que é para a gente, quando na verdade todo mundo aí tá passando por seus trancos e barrancos, assim. Então, de novo, obrigada pela oportunidade, assim. Eu acho que falando um pouquinho de como eu comecei na psicologia, e como eu acabei trabalhando hoje, assim, com crianças e adolescentes, até o terceiro ano ali eu estava completamente em dúvida, assim, né? Então, acho que todo esse processo que a gente passa ali de chegar no final do ensino médio, ter que escolher uma profissão, eu acho que quando a gente tem, né, o privilégio de poder pensar no que a gente quer fazer, no que a gente quer estudar, isso é muito legal, assim, mas ao mesmo tempo é super ansiogênico, né? Eu não sabia até as 45 do segundo tempo, assim, o que eu ia fazer. Eu tinha algumas opções, eu pensava em psicologia, eu pensava em direito, eu pensava em relações internacionais, enfim,
E eu eu aterrissei em psicologia, assim, meio que como não, deixa eu tentar e ver como é que é, porque a minha tia estava se formando em psicologia naquele ano, né? Eu tenho uma tia temporona, como diz a minha avó, ela nasceu, minha avó já tinha 40 e poucos anos, então a gente tem só 6 anos de diferença. E eu fui com ela na janta dos 100 dias da formatura da psicologia. E eu passei a noite inteira conversando com um colega dela, com o Pedro, é uma pessoa muito especial para mim. Ele faleceu há mais ou menos 2 anos atrás. E ele tinha, na época, 68 anos e ele estava se formando em psicologia com 68 anos. Ele era advogado, tinha uma carreira no direito e começou psicologia com 63 porque era o que ele sempre quis fazer a vida inteira, assim. E quando eu e o Pedro começamos a conversar, eu tinha até ali a ideia de que, psicólogo conversa sobre o problema das pessoas, né? O que eu vou ficar minha vida inteira ouvindo problemas? Isso não fazia muito sentido para mim. E quando eu conversei com o Pedro, assim, ele falou com tanta paixão e com tanta beleza de uma perspectiva da psicologia que eu nunca tinha pensado, né? Ele me ajudou a entender, assim, que aquilo que eu queria com o meu trabalho era melhorar a vida das pessoas, né? Eu queria fazer alguma coisa que pudesse, de fato, agregar, facilitar e melhorar a vida das pessoas com quem eu entrasse em contato, assim. E ele me ajudou a ver o quanto a psicologia ela oportunizava a gente de ver as pessoas se transformando, assim, acompanhar a transformação das pessoas, ou seja, o quanto existia de confiança realmente de pessoas que chegavam até a gente em momentos super difíceis, assim, em desafios super importantes, e o quanto, como psicólogos, independente de onde a gente está, né, seja na clínica, seja em espaços comunitários, seja na escola, seja dentro de organizações, a oportunidade que a gente tem de, com ciência, com conhecimento, com ética, com afeto, a gente transformar a vida das pessoas e a gente fazer parte disso, assim, né? Então, ali eu meio que entendi, tá, é isso que eu quero fazer na minha vida, eu quero falar daquilo com que eu trabalho com essa mesma paixão que ele tá falando aí com 68 anos de idade, super se descobrindo profissionalmente. Então, nunca é tarde para a gente se descobrir, né? Isso é outra coisa que ele me ensinou e a gente pode repensar em vários momentos da vida, assim. E aí decidi prestar vestibular para psicologia e meio que comecei para ver qual é que era, assim, né? E aí eu brinco que a psicologia me pediu em casamento e eu aceitei no terceiro semestre, que foi quando ali depois de 1 ano e meio estudando, eu entendi, tá, né? A gente vai longe juntas, né? E é contigo que eu vou por um bom tempo, assim. Então, desde então, né? Embora tenha curiosidade sobre várias outras coisas e vários outros campos e me imaginaria fazendo várias outras coisas, não quero fazer outra coisa, né? A não ser trabalhar com isso, assim, né? E aí, pensando em crianças e adolescentes, assim, acho que enquanto eu estudava e as experiências de estágio que eu fui tendo, assim, a gente trabalha muito, e como a minha formação ela foi muito clínica, né? O que eu quero dizer por clínica? É tratamento para pessoas que estão com alguma dificuldade ali, assim. A gente acaba vendo muito esforço na gente pensar, tá, como é que a gente faz para tratar e para ajudar as pessoas? Isso é super importante. Ao mesmo tempo, tem uma pergunta que eu considero ainda mais importante, que é o que a gente pode fazer antes de chegar nesse ponto, né? Como é que a gente pode estar ali identificando as coisas cedo? Como é que a gente pode estar... E aí a gente fala de crianças e adolescentes quando a gente fala disso, né? Porque a infância e a adolescência ali são os períodos em que a maioria dos problemas começam a aparecer ali, sei lá, 3/4 dos problemas de saúde mental, eles aparecem antes dos 24 anos de idade, assim. Então, a gente está falando de crianças, de adolescentes, de jovens que convenhamos, assim, não faz muito tempo que eu era jovem, e tem coisas muito difíceis que a gente vive, né? Tem coisas muito desafiadoras que a gente enfrenta, muitas coisas pela primeira vez, coisas que a gente, principalmente quando a gente é criança, assim, a gente não sabe o que fazer com aquilo, né? A gente precisa aprender a lidar com um monte de dificuldade que vai aparecendo no nosso caminho, assim. Então, ter ido para essa direção de crianças e adolescentes foi um pouco nisso, assim, né? De além de sempre gostar desse grupo, assim, eu sempre me dei muito bem com crianças, com adolescentes também, sempre foi o meu chão na clínica mesmo, eu sempre gostei de trabalhar com crianças, é o que eu adoro assistir quando eu penso em série, em filme, é sempre coisa de escola, é sempre coisa dessa temática, desse mundo, desse universo, assim, então sempre foi, além de eu gostar muito, né, foi um pouco dessa percepção, assim, de, cara, a gente pode fazer coisas antes, né? A gente pode começar a identificar as coisas cedo, ajudar as crianças e os jovens a passar por essas primeiras vezes de maneiras um pouco mais sutis, porque eles dependem muito mais da gente, né? Do que, não que adultos não precisem de ajuda, óbvio que sim, né? A gente precisa de muito, rede de apoio é tudo, assim,
mas crianças e adolescentes e jovens precisam ainda muito mais, né, de alguém para estar ali, para estar orientando, para estar ajudando, para estar trabalhando, pensando junto em soluções e alternativas que funcionem para eles, assim. Então, foi um pouco aí, né? Não sei se eu respondi a pergunta, se tiver perguntas adicionais, pode mandar ficha. Oi, beleza. Oi, gente, meu nome é Giovana. Eu sou estudante ainda do ensino médio. Eu sou do time de pesquisa científica, sou pesquisadora para Jovens Líderes pela Paz e moradora da Zona Oeste de São Paulo. E, primeiramente, Ju, você ainda é jovem, tá? Você corre muito mais que eu tenho 18 anos, você pode ter certeza disso. Obrigada. E eu queria fazer uma pergunta que é, primeiro, como que você conheceu e o que te motivou a trabalhar no Shine Mind e no Stravos? E quais foram os projetos até agora que mais te impactaram, que você estava Essa- envolvida? Então, acho que são duas perguntas bem importantes, assim, quando eu penso no porquê, né, como eu comentei com vocês, assim, né, desde que eu me formei então em 2015, 2014, na verdade, finalzinho de 2014, eu já comecei direto a trabalhar na área clínica, né, já atendendo em consultório. Já comecei o meu mestrado logo em seguida, então já comecei aí a trabalhar com pesquisa desde muito cedo. E por mais assim que eu amasse, eu amo, né, o trabalho clínico, eu amo esse trabalho da gente poder estar ali, como eu disse no início, assim, junto com cada pessoa, transformando, né, vendo a transformação delas, assim, é muito bonito o trabalho clínico, né, quando a gente vê a pessoa chegando no momento de dificuldade, a gente vai vendo é quase um desabrochar, assim, eu acho poético, eu acho bonito, é muito legal. Só que o que sempre me incomodou, assim, é que é um trabalho muito um a um, né? Então a gente ali consegue ajudar, mas é uma pessoa por vez, e não que isso não seja importante, isso é extremamente importante. E além disso, é um trabalho que poucas pessoas têm acesso, né? Querendo ou não, a psicologia clínica ali, né? Principalmente no setor privado, que era onde eu atuava, porque enfim, né? A gente precisa pagar as nossas contas. Era muito. Não era todo mundo que conseguia ter acesso. Isso me incomodava um pouco, né? Porque sabendo, como psicóloga e sabendo o quanto olhar para a saúde mental, cuidar da saúde mental é importante, fazer um trabalho que só algumas pessoas podiam acessar me gerava uma inquietação. E aí eu encontrava um pouco do que eu podia fazer em relação a isso na pesquisa, né? Ou seja, fazer pesquisa, produzir conhecimento. A gente está, e muitas vezes na pesquisa, a gente também consegue oferecer atendimento, cuidado, né, para populações que estão mais vulneráveis e que não conseguem ter acesso a esse tipo de cuidado. Eu achava um pouco de acalento, assim, sabe? De calma, dessa minha inquietação de querer fazer um pouco mais. E aí, quando em 2021 surgiu, né, o meu orientador na época é o diretor hoje do nosso projeto, é o professor Giovanni Salum. Ele começou a atuar como diretor desse projeto no Child Mind, né, que naquele momento era focado na Grécia. Ele me convidou para participar desse projeto e eu aceitei, eu optei, aí eu ainda equilibrava a clínica com esse projeto no início, né? Eu aceitei porque eu vi como uma oportunidade de fazer parte de algo e de trabalhar para algo que pensava justamente em produzir, sei lá, em pensar em soluções sistêmicas, sabe? Soluções que envolvessem uma comunidade, que envolvessem e que pensassem em como facilitar o acesso a cuidado, e não só qualquer cuidado, mas um cuidado baseado em evidência, ou seja, um cuidado que a gente sabe que realmente pode ajudar as pessoas para todas as crianças, né? E pensando em algo de implementação a nível nacional na Grécia, assim. Então, o que eu entendi ali, e ter dito sim e ter me envolvido nesse projeto foi uma maneira de trabalhar para algo que pudesse ser legal e transformar a vida de muitas crianças e de muitos adolescentes ao mesmo tempo, assim. Foi um sim amargo por um lado e muito doce por outro, né? Porque aí isso envolveu sair um pouco ali do tá no contato com as pessoas e tá vendo as coisas acontecer, até porque eu não falo grego, né? Mas foi um trabalho super legal, assim, super importante, até porque aí respondendo a pergunta dos projetos mais impactantes, assim, acho que nesse primeiro momento foi muito legal poder participar da construção junto, né, com profissionais lá na Grécia, com professores, com profissionais de saúde mental, todos que falavam inglês daí, né, porque como eu disse, eu não falo grego, mas
produzir junto com eles e pensar junto com eles num programa de letramento de saúde mental para professores, né? Ajudar professores que já estão ali nas escolas junto com os jovens e que estão vendo muitas vezes muitas coisas e que às vezes são as pessoas com quem muitos jovens conseguem contar, a ajudá-los a estar um pouco mais sensíveis, a perceber a dificuldade que os jovens estavam passando, a entender um pouco melhor o que eles podiam fazer, a ter mais acesso a recursos que pudessem ajudar eles, de fato, a dar apoio, a dar suporte e orientar as famílias e os jovens para aquilo que eles precisavam, né? Então, e eu trabalhei muito focada nisso no início do meu trabalho ali no projeto da Grécia, depois ali de ter trabalhado um pouco na parte da pesquisa também. Eu acho que esse foi um dos projetos mais impactantes, assim, que eu participei no início e que agora, né, eu considero extremamente importante que a gente está pensando nesse mesmo programa para o Brasil, assim. E aí isso para mim tem todas as, né, eu estou bem mais voltada e a gente pode falar um pouquinho mais disso depois, assim, mas eu estou bem mais focada agora no Brasil, no projeto, nas iniciativas e nos projetos que a gente está pensando para o Brasil. E isso por todas as razões, por ser brasileira, né, por poder também ter a chance de acompanhar esses projetos um pouquinho mais de perto daí, né, poder conversar, por exemplo, estar aqui conversando com vocês, né, de alguma maneira é algo muito, muito gostoso para mim, assim, me deixa muito, muito realizada e muito feliz mesmo, que é a gente poder estar ali trabalhando junto com vocês com vocês que estão aqui conversando comigo, com vocês que estão aí, né, nos escutando, poder realmente fazer coisas que possam tornar as comunidades, assim, né, os lugares que a gente está mais apoiadores, mais conectados, mais juntos, assim, para cuidar, né, para a gente cuidar um dos outros, assim, eu acho que a gente precisa cuidar da gente, mas a gente também é importante a gente olhar para o lado e a gente assumir esse compromisso de cuidar uns dos outros, né? Seja dos nossos colegas, sejam os adultos que estão ali com a gente, cuidando da gente também, e poder fazer esse trabalho aí que está, né, conectando tudo isso é bem gratificante, assim. Ju, que necessário, é tão importante a gente falar de saúde mental hoje em dia. E, primeiramente, seja bem-vinda, é uma honra estar aqui com você hoje. Me apresentando para o pessoal que vai assistir a gente, meu nome é Isabela, eu tenho 20 anos e estou morando agora no Sudeste. E a primeira coisa que eu queria expor para vocês é que eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu já vou colocar um pouquinho disso em prática e pedir para a Júlia sanar um pouco dessa curiosidade e contar para a gente sobre como é ser gerente de intervenções clínicas e psicossociais para crianças e adolescentes na Grécia. Eita, Thaís, essa pergunta ela é difícil porque é muito desafiadora, assim, né? Eu acho que o meu treinamento, ele não é de gerente de projetos, né? Quando eu falo de treinamento, o que eu quero dizer, assim, né? Os anos aí que eu passei estudando, trabalhando, meu início de carreira, ele não foi focado nisso, assim, embora, né, com a experiência que eu tive com o projeto de pesquisa ali, que o Edu até apresentou, né, no início, quando ele me apresentou, me ajudou muito a desenvolver essas habilidades de gerenciar projeto, enfim. Então, acho que a primeira coisa que eu posso dizer é que é bem desafiador, né? E por que é desafiador? Porque isso envolve a gente pensar em várias pessoas que estão participando, né, desse projeto, ou seja, o que eu faço, assim, né? Desde a gente pensar em estratégias, assim, o que a gente quer, quais são os objetivos que a gente tem, o que a gente quer alcançar, quais são os caminhos, né? Quem são as pessoas que vão nos ajudar e tá coordenando e ajudando a juntar todas essas pessoas, a discutir as coisas, a tomar as decisões daquilo que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, e pensar em tempos, né? Porque a gente não tem tempos e dinheiros, porque a gente não tem tempo infinito e a gente não tem dinheiro infinito também, né? Então a gente tem que tentar encaixar todas essas pecinhas, assim, para que esses projetos possam acontecer. Em relação à Grécia, mais especificamente, né, hoje eu tô, como eu comentei com vocês, eu tô com quase que com os dois pezinhos no Brasil, né? Eu tô com um pezinho na Grécia ainda e com o pezinho no Brasil. E na Grécia hoje o que eu faço, eu tô mais no apoio, assim, né? Hoje muito daquilo que a gente da estrutura que a gente pensou e montou junto com os parceiros que a gente tem na Grécia, hoje muitas das coisas estão andando e caminhando lá, né? Porque o objetivo sempre foi esse, assim, né? Sempre foi a gente entrar, a gente participar junto, a gente pensar com os parceiros nas estruturas, a gente entrar com a expertise que a gente tem ali no Child Mind Institute, né? Que é
muito do atendimento, do cuidado, né? Esse aspecto até de informação pública. O CMI tem uma frente muito forte, né? De desenvolver recursos para famílias, para adolescentes, para jovens, enfim. O objetivo sempre foi a gente entrar ali, ajudá-los, trabalhar com eles, não é nem ajudá-los, né? Porque isso não faz muito sentido, mas é trabalhar junto com eles para criar essa estrutura, para construir os recursos junto com eles, para que as coisas possam acontecer ali mesmo, né? Para que elas tenham autonomia ali, para que os nossos parceiros de lá, os profissionais de lá, possam tocar essas intervenções, expandir essas intervenções e realmente chegar até os jovens lá na Grécia. Então, esse trabalho foi bem intenso nos primeiros 3 anos, ali assim, e agora a gente está mais dando apoio e ajudando eles, principalmente em medidas, né? Como é que a gente está medindo tudo isso que a gente está fazendo para saber que o que a gente está fazendo está realmente ajudando ou não, né? Bastante apoio em a gente começar também a escrever sobre tudo isso que a gente fez e a produzir, né, artigos, enfim, comunicações sobre todos esses projetos que a gente fez, os resultados e aquilo que a gente está acompanhando. Então, na Grécia, eu estou mais focada nisso, e aí, no Brasil, a gente está pensando muito, né, em quais são esses projetos que eu estou gerenciando, né, ou seja, quais são as nossas prioridades, o que a gente vai fazer, quem são os nossos parceiros que vão estar envolvidos, em quanto tempo, e como que a gente pode pensar em todas essas ações. E aí, quando eu falo de projetos, né, um exemplo que eu já dei para vocês é esse programa de letramento para professores, né, para trabalhar junto com professores para que eles tenham os recursos que eles precisem para dar apoio para os alunos dentro da escola. A gente também tem um outro projeto aí que a gente tem de adaptar alguns modelos de tratamento para depressão na adolescência, para ansiedade na infância e na adolescência, e para problemas de comportamento na infância e adolescência também. Então a gente está adaptando, tornando esses modelos de tratamento bem brasileiros, né? Porque tem que fazer sentido para a gente, para a nossa cultura, para a maneira como a gente se comunica, para aquilo que a gente entende, que eles sejam mais breves para que eles possam viver no sistema público de saúde, por exemplo, né? Então, o meu trabalho ele é muito voltado em pensar tanto nos quens, né, vai estar envolvido nisso, quanto nos comos a gente vai traduzir, a gente vai adaptar, a gente vai mexer, a gente vai ajustar, como a gente vai testar, em quanto tempo, né, e o que a gente precisa ir fazendo para ajustar, assim. Então, é bem desafiador, mas é muito interessante, né? Eu acho que isso é muito legal, assim. Principalmente eu tive um pouquinho essa experiência com a Grécia, que foi como eu comecei lá no início do projeto. O projeto começou em 2021, em abril, se eu não me engano, e eu comecei em setembro de 2021 no projeto da Grécia. Ver aonde as coisas estão hoje é muito legal, assim, né? A gente vê aquilo começando, a sementinha sendo plantada, a coisa crescendo, é muito bacana, assim. Então, eu tô bem entusiasmada para tudo que vem aí para o Brasil, para a parceria que a gente tem com vocês também, né? Para todas as coisas que a gente pode aí fazer juntos e levar para os nossos jovens, assim, né? Então, desafiador, mas muito interessante, eu resumiria. Poxa, que bacana. É muito legal ouvir esse trabalho que você está fazendo no Brasil. Eu ainda vou fazer mais uma pergunta sobre o seu pezinho na Grécia, porque também é um trabalho muito interessante. Mas antes, me apresentando para o pessoal que está assistindo a gente, eu sou a Ana, eu tenho 17 anos. Eu sou uma futura estudante da University of Pennsylvania, mas por enquanto estou trabalhando aqui com o pessoal do Jovens Líderes pela Paz. E aí, Júlia, eu queria perguntar, porque a gente sabe que um dos seus pezinhos ainda na Grécia foi uma conferência recente, né? O World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions. E a gente sabe que é um evento super bacana, mas a gente queria ouvir um pouquinho como que foi essa experiência, para que serve esse tipo de evento, e também como você ter uma boa saúde mental, cultivar esse processo, te ajuda a participar dessas conferências, te ajuda a desenvolver o seu trabalho também. Ana, essa pergunta ela é fantástica, porque acho que a primeira coisa que eu posso responder de participar de um evento, porque uma coisa é a gente participar como ouvinte, né? E aí, como ouvinte, tem muita coisa, né, legal, a gente vê um monte de coisa nova que está acontecendo, a gente conversa com as pessoas que estão trabalhando na área, a gente, né, pensa em projetos em conjuntos, então tem muitas coisas legais ali. E outra coisa é participar mais ativamente, como eu participei, que foi numa mesa, né, com os líderes do projeto lá da Grécia. E aí o que eu posso dizer é que foi de muita ansiedade, né? Então a tua pergunta sobre o que a gente precisa, né, em relação à saúde mental para participar de eventos como esse, eu acho que ela super cabe aqui,
porque eu não sei se existe, assim, e com certeza deve ter alguém, né? Devem ter pessoas aí que se sentem super confortáveis e à vontade em palco e falando. E eu estava, inclusive, ansiosa antes e ainda estou um pouco nessa entrevista aqui para a conversa que a gente está tendo, né? Então, foi de muita ansiedade, assim, né? De pensar, acho que por várias razões, por preocupação realmente em conseguir comunicar o que tinha de importante, de valioso daquilo que a gente queria comunicar naquele evento, né? Por também estar junto ali com líderes, né, e com pessoas que eu admiro muito do projeto da Grécia, e estar sentado lado a lado com eles como pares, né, quando eu me vejo assim, gente, eu ainda tenho 17 anos, eu nem saí da escola, o que eu tô fazendo aqui? Né, então, por essas razões também, enfim, né, por pensar e imaginar quem é que vai estar lá assistindo a gente, né, era um congresso, tinha muitas pessoas e muitos profissionais que eu admiro, que têm uma trajetória maravilhosa de muita contribuição na área da psicologia, da psiquiatria, e, enfim, apresentar na frente dos nossos também, né? Das pessoas que estão ali acompanhando a gente no dia a dia. Eu acho que isso é até às vezes mais ansiogênico, porque vem aquela ideia do tu tá de alguma maneira representando aquelas pessoas e precisa fazer direitinho, né? Então foi de muita ansiedade, assim. Mas foi muito gratificante, um pouco pelo ponto que eu falei para vocês ali antes, porque foi uma oportunidade da gente mostrar um pouquinho, né, do que aquele projeto era, do que aquele projeto estava fazendo, de como ele tinha o potencial e ele está transformando, né, a capacidade de atendimento e de cuidado de saúde mental de jovens na Grécia, assim, o quanto esse projeto, esse da Grécia e esse do Brasil que a gente está pensando, e o da África do Sul também, que também está acontecendo, assim, todas as ações que a gente tem, quanto esses projetos, eles são comprometidos em pensar em soluções que elas sejam sensíveis às realidades locais, né, que ela envolva a voz das pessoas que estão ali, desde profissionais até jovens, né, de escutar realmente o que as pessoas precisam antes da gente chegar dizendo é isso e aquilo que a gente tem que fazer e é essa ou aquela outra solução, né? Porque isso a gente já sabe que não funciona mais. A gente sabe que a gente precisa pensar em realmente, para as coisas serem efetivas de fato e funcionar, elas precisam levar em conta o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem, é a realidade das pessoas. Então foi muito legal, assim, foi muito bacana poder estar junto com essas pessoas falando sobre isso, assim, né? E aí, respondendo a pergunta de saúde mental, né, e como que a gente lida, assim, eu acho que, sem a menor sombra de dúvidas, o primeiro impulso, quando eu recebi não foi nem... Foi uma espécie de convite, mas não foi, né? Não foi um convite que eu podia dizer não, eu não vou, eu não quero, não. Então, foi um convite, mas não foi, assim. Mas o primeiro impulso foi dizer não quero. Porque eu não precisa, tenho várias outras pessoas que podem estar lá falando. Então, essa foi a primeira coisa. E aí eu acho que entra a primeira lição, assim, né, em relação à saúde mental, que a gente está com a nossa saúde mental em dia, que é óbvio que existem situações que nos geram muita ansiedade. E que não são todas as situações com ansiedade que a gente precisa se expor, né? Porque às vezes as coisas são intensas demais. Mas quando a gente sente um pouquinho de ansiedade, mas a gente está falando de algo que é importante para nós, como seria importante para mim estar junto com aquelas pessoas falando daquele projeto, é importante a gente dar uma insistida, né? A gente se expor, porque a ansiedade só passa quando a gente vive a situação que a gente tem medo, que a gente acha que ela pode ser muito aterrorizante, e no fim das contas ela não é, né? E foi o que aconteceu, assim, foi uma situação super legal. Eu terminei, quando a gente fechou a mesa ali, eu tava super feliz, eu tava meio extasiada, assim, né? E eu não teria vivido nada disso se eu tivesse dito não já naquele primeiro contato, assim, né? Então é um pouquinho da gente se conhecer, da gente saber, assim, o que me gera medo, aonde que de fato meu medo é justificável ou não, porque uma coisa é a ansiedade de sair às 2 da manhã sozinha na rua para comprar um remédio a pé. Cara, isso não é uma ansiedade que tu vai te expor, entendeu? Porque o medo, ele é real, pode acontecer alguma coisa contigo no caminho, né? Mas agora, um contexto de que eu podia me preparar, né, que eu tinha o apoio de toda uma equipe que estava pensando junto comigo, que eu estava falando de uma coisa que eu conhecia de trás para frente, de frente para trás, né, que eu participei desde o início. Não era realmente uma situação em que algo horrível, como eu imaginava que poderia acontecer, aconteceria, né? Ou seja, de, sei lá, alguém rir de mim, por exemplo. Então, acho que é a gente se conhecer, a gente entender o que a gente sente medo, é a gente se colocar um pouco disponível, assim, sabe? Para viver coisas que nos desafiam, mas que a gente pode aprender. E aí, quando são essas situações como essa, que é a gente se preparar. Eu estudei muito o que eu ia falar, eu montei a apresentação, a gente fez
alguns ensaios, né? A gente sentou junto ali, eu e os outros líderes da Grécia, para a gente bater ponto, assim, né? A gente vai falar disso, a gente vai falar assim, a gente vai fazer assado, para chegar ali na hora e tá. E eu fui na sala também antes da apresentação, eu entrei na sala para ver como é que ela era e tal, para já meio que me ambientar, me acostumar. Então, acho que, mas tudo isso só é possível quando a gente se conhece um pouquinho, assim, né? Quando a gente se olha um pouquinho e entende o que é difícil para nós e o que a gente, e quais são os recursos que a gente precisa para passar por essas situações difíceis, né? Então, acho que isso me ajudou bastante a estar com a cabecinha em dia ali, chegar para a apresentação, embora ansiosa, tranquila para conseguir fazer a apresentação ali. Júlia, eu vou emendar com a próxima pergunta aqui. E é uma pergunta que eu, de fato, tenho uma vontade muito grande de ouvir, porque eu acho que você teve uma experiência muito única, que foi ter coordenado um dos maiores projetos realizados na história da psiquiatria no Brasil, que é a Corte de Alto Risco para Transtornos Psiquiátricos, né? A Corte Brasileira para os Riscos de Transtornos Psiquiátricos. E isso me vem várias perguntas, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, para quem não é do mundo da pesquisa ou da psicologia, o que é uma corte? Uhum, Quantas pessoas participaram? O que foi tão único da corte que ela se tornou uma publicação no praticamente o maior journal de psicologia dos Estados Unidos, de psiquiatria dos Estados Unidos, e o que a gente pode aprender com os dados que foram coletados? Eu acho que eles têm muito a ensinar para a nossa atuação, por exemplo, nos Jovens Líderes pela Paz, uhum. e o quão desafiador isso foi, se a sua posição passou pela parte dos dados, mas você também teve essa experiência de coordenação, mas eu Sim. imagino que tenha sido uma experiência muito única, né, de você vivenciar um dos maiores projetos da história da psiquiatria no Brasil. Foi sim, Edu. E para mim é muito gostoso também falar da corte, da minha experiência com a corte, assim, acho que respondendo a tua primeira pergunta, né, o que é uma corte? Corte esse é um estudo que a gente chama de longitudinal, ou seja, ele acompanha ao longo do tempo, nesse caso aqui, desse estudo particularmente, 2.511 hoje jovens adultos, né, adolescentes, jovens adultos, mas que quando o projeto iniciou, eles eram crianças de 6 a 12 anos, né? Então são as mesmas pessoas que são entrevistadas e avaliadas em vários momentos diferentes ao longo do tempo, assim. Nas cidades de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que né, não é necessariamente da onde eu sou, mas aonde eu morava nos últimos 7 anos, antes de me mudar para cá, e em São Paulo. E eu acho que esse estudo, assim, acho que uma coisa que é super importante de ressaltar, né, ela envolve muitas pessoas, né, essa corte, ela funciona aí ela tá rolando desde 2010, 2011, ainda tá ativa, né, então nesse momento o pessoal tá, e hoje a equipe que tá coordenando, né, tá começando a quinta onda de coletas, né? Ou seja, a gente chama por ondas, né? Coletas de dados por ondas, assim. Tá começando a quinta, se eu não me engano, se a gente considera a onda que teve no Covid ali, né? A gente foi atrás dessas pessoas no Covid para também fazer algumas perguntas e entender como eles estavam, porque a gente sabe, né, o impacto aí que a pandemia teve em todo mundo e em jovens e adolescentes do mundo todo, assim. E eu acho que e o que eu coordenei foi a terceira. Às vezes é difícil da gente lembrar, porque são tantas. O que eu coordenei foi a terceira, né? Eu ajudei a levantar e a acontecer a terceira etapa de coletas, que foi em 2018, 2019. 2018, 2019. E por que esse estudo ele é tão único, assim? Estudos longitudinais, né? Ou seja, esses estudos que a gente acompanha, esses estudos de corte, que a gente acompanha o mesmo grupo de pessoas em vários momentos ao longo do tempo, eles são muito difíceis de fazer. Porque eles são muito caros, né? Ou seja, precisa de um financiamento legal, e acho que e a corte hoje, ela vive dentro do Instituto Nacional de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, e me perdoem se eu falei o nome exatamente errado, mas é o INPD. Esse estudo, o INPD, ele tem, então, um financiamento, né, do CNPq, e que possibilita que esse estudo aconteça. Hoje existem outros financiadores também para esse estudo continuar a seguir acontecendo, mas esse é um dos grandes limitadores, né, então,
ele é um estudo muito caro porque ele envolve muita gente. Imagina, ele envolve muita gente num período muito longo de tempo. A gente está falando de 2010, 2011, ou seja, são quase 15 anos de pesquisa, né? Quantas pessoas participaram aí para isso estar acontecendo até aqui, né? Eu participei de um recorte, assim. E tem muitas pessoas que estão aí desde o início, que seguem um pouco até hoje também. E além disso, ele tem uma outra dificuldade que ela é muito grande, que é a vida das pessoas, ela é dinâmica, né? As pessoas se mudam, as pessoas trocam de telefone, ainda mais né, quando a gente pensa na galerinha que a gente acompanha na corte, assim, a gente tem. Um grupo que a gente acessou através de escolas, né, mas na comunidade. Então, a gente tem pessoas de vários estratos sociais diferentes, a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente sabe que às vezes que as pessoas podem se mudar bastante, as pessoas trocam o número de telefone, a gente perde às vezes as pessoas no meio do caminho, né? Então, toda onda nova de coleta que começa, a gente tem que resgatar e buscar essas pessoas, né? Então, hoje a corte já tem os mecanismos legais de manter em contato com essas pessoas para a gente conseguir manter o engajamento delas, assim. Também é um estudo super único, porque a gente não está só fazendo pergunta para essas pessoas, né? A gente está perguntando, a gente está conversando com os pais, a gente está conversando com os jovens, agora a gente vai começar a conversar com os filhos desses jovens, né? Porque eles já estão aí, tem uma galera que já está com 20 e poucos anos e tem alguns que já são pais, já são mães. A gente tá coletando dado de sangue, né? Ou seja, a gente coleta sangue também, porque aí a gente faz análises e olha para dados biológicos, a gente coleta cabelo também, que daí tem outras análises biológicas que a gente consegue fazer com cabelo. Tem uma galerinha que passa por exames de ressonância magnética, ou seja, a gente tem dados do cérebro também, então a gente tem dados do cérebro de quando eles tinham, sei lá, 10, 15 e 18 anos, por exemplo, né? Então a gente tem várias informações. E a gente tem também tarefas cognitivas, né? Que são tarefas cognitivas vou dizer que são espécies de joguinhos, assim, não é bem isso, tá? Mas falando de uma maneira mais simples, são uns joguinhos que eles nos ajudam a avaliar como as pessoas pensam, a velocidade do pensamento, como é que é a memória daquelas pessoas, né? O tempo de resposta, que são todas informações importantes que nos ajudam a entender fenômenos que estão relacionados com a saúde mental, assim. E o legal dessa pesquisa é que ela nos ajuda a entender como a gente consegue ver ao longo do tempo e a gente consegue saber quando as coisas aconteceram na vida daquelas pessoas, a gente consegue fazer perguntas importantes como: o que é o fator de risco para depressão, por exemplo, né? O que é um fator que protege para depressão? Porque a gente consegue ver se aquilo que na literatura a gente vê, sei lá, a gente teve um estudo ali que fez, vamos pensar, exame de ressonância magnética e viu que esse determinado aspecto do cérebro que ali está sendo avaliado, e essa não é minha área de expertise, tá? Então eu não vou conseguir ser muito específica aqui, vou ser bem geral, mas que isso aqui está associado a sintomas de depressão. Só que a gente não sabe, mas o que veio antes? O sintoma da depressão ou o que tu tá vendo no cérebro? Não sei, é a grande pergunta do que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Isso é consequência ou isso é fator de risco, né? E nesses estudos que a gente acompanha ao longo do tempo, a gente consegue ver o que veio antes. Porque eu vejo como o cérebro era aqui, que aquilo aconteceu depois, e o cérebro tá assim agora, ou vice-versa, né? Então, esse é só um exemplo, assim, de como esses estudos, eles são importantes, eles nos ajudam a entender o que pode colocar as crianças, os adolescentes, os jovens em risco de determinados desfechos, como a gente chama, né? De determinados resultados de saúde mental, que a gente sabe que não são legais para as pessoas viverem, para as pessoas sentirem, ou por muito tempo, né? O que protege, afinal de contas? Quando daqui a pouco eu vejo que tem fatores de risco, tem coisas acontecendo na vida daquela criança, mas eu vejo que ela não tem aquele problema, que geralmente a maioria das crianças tem quando aquilo. O que mais tem na vida dela? Que daqui a pouco protege ela de desenvolver uma dificuldade. E aí tem coisas que a gente já sabe meio que em consenso, que são não só por dados da corte, mas por outras informações que a gente tem de pesquisas, mas que, por exemplo, suporte social é uma coisa super importante, que amortece muito o impacto, que é muito do que a gente está fazendo aqui, do que os jovens líderes se propõem a fazer, né? Suporte social é uma coisa que super protege a gente de viver certas dificuldades de saúde mental, né? O investimento de pais, não necessariamente pais aqui, né? A gente pode falar de pessoas, de adultos, né? Que estejam ali próximos, com quem a gente pode cuidar, que podem nos cuidar, que podem estar junto com a gente, que podem proteger a gente, enfim.
Então, esses estudos, eles são super, super legais por isso, assim, né? Pra gente... e eu acho que essa é a riqueza. Essa corte, ela é a maior corte de saúde mental que a gente tem no Brasil. Então, muitos dos estudos, das informações que a gente tem coletadas no Brasil, né? E aí esse estudo, ele já gerou, sei lá, eu não sei dizer o número, mas muitos papers, né? Ou seja, muitas pesquisas, muitas subpesquisas diferentes, assim. Uma delas foi a minha pesquisa do mestrado. Então, durante o meu trabalho com a corte, que eu ajudei ali desde submeter o projeto para comitê de ética, contratar pessoas, treinar pessoas que iam fazer as coletas, comprar material que a gente precisava para as coletas, organizar a rotina, estrutura, tempo, entrar em contato com os jovens. Eu acompanhei muitos jovens até a máquina de ressonância magnética segurando a mão, de tipo, vamos lá, tá tudo certo, não tem problema, né? Então, fiz de tudo um pouco na corte, foi super desafiador e intenso. Acho que foi um período que eu mais trabalhei na minha vida. Eu já trabalhei muito, mas eu acho que nesse período, assim, era muito intenso, era o tempo todo, e foi um ano, assim, bem dedicado a isso. E aí depois eu foquei um pouco mais em, tá, agora deixa eu pegar alguns desses dados aqui, que aí eu peguei os dados de exposição a situações traumáticas, né, desde situações de negligência até situações de violência, para entender como que essas exposições elas impactavam, né, o desenvolvimento de problemas, né, daquilo que a gente chama de psicopatologia, que aí é um grande saco de gatos para vários transtornos mentais que a gente chama, né? Como que isso impacta, como que esses eventos eles impactam no desenvolvimento de psicopatologia e de funções executivas, ou seja, essa forma da gente pensar. E aí eu trabalhei um pouco com esses dados para tentar entender isso um pouquinho melhor. E aí o que a gente viu ali com os dados que eu trabalhei é que aquelas situações de violência, elas impactam muito mais que envolve alguma ameaça, elas impactam mais no desenvolvimento de psicopatologia quando aquelas situações de negligência, de falta, né, falta de estímulo, falta de apoio, falta de cuidado, elas impactam mais justamente na dificuldade de processar informações, assim, né, de conectar, às vezes, as informações, de memória, uma série de outras questões, assim. Então, acho que estudos como esse contribuem um monte para a gente entender, né, as comunidades, assim, o que as comunidades precisam e o que os jovens precisam, o que a gente precisa para proteger e e o que a gente precisa cuidar, né, para que não aconteçam com eles, assim, que são os fatores de risco. Então, um pouquinho mais sobre essas pesquisas que você fez, que é muito interessante ouvir, porque a gente às vezes estuda e não fala de pesquisa, não fala da ação que a gente pode fazer com aquele estudo. Então, como que a experiência de pesquisa comunitária auxilia no trabalho dentro do Child Mind Institute? Eu acho que a forma como essas pesquisas elas auxiliam no trabalho é justamente a gente entender assim o que é necessário, né, que a gente trabalhe e pense quando a gente pensa em intervenções para diminuir esses fatores de risco, né, e para aumentar esses fatores de proteção, falando de uma maneira bem simples, assim, né, a gente entender que aquilo que a gente precisa fazer, ela precisam ser intervenções que elas funcionem no mundo real para de fato aquilo que está impactando e prejudicando essas crianças ou, né, favorecendo resiliência para essas crianças e para esses adolescentes. Acho que se eu fosse resumir numa grande coisa, seria essa, assim, né? Acho que isso é o ponto mais importante. Com essa pergunta, que era quais as melhores práticas relacionadas à saúde mental que a gente pode promover dentro do ambiente escolar e que ele se torne mais acolhedor? Analisando, por exemplo, essas duas partes. Então, eu acho que acho que tem muitas coisas que dá para a gente pensar, mas acho que quando a gente pensa no ambiente escolar, né, e práticas para a saúde mental, eu acho que a coisa mais poderosa, assim, que a gente pode pensar é em como a gente, o que pode facilitar a gente de criar, assim, de fortalecer o ambiente escolar como um ambiente seguro e acolhedor, né, ou seja, um ambiente que ele possa, de fato, ser refúgio talvez seja muito ousado e muito idealista, assim, né? Mas que ele possa ser de fato um espaço em que os jovens podem buscar algum tipo de conforto e ajuda para aquilo que eles estão vivendo, assim. E eu acho que esses espaços acolhedores e seguros, a gente não consegue construir eles só com regras, né? E com regulamentos, assim. Eu acho que
esse acolhimento e essa segurança, ela vai nascer de relações que a gente possibilita dos jovens terem com a escola, de pertencerem àquele lugar, sabe? Da gente olhar no colega, olhar no professor, na equipe da escola, né, no porteiro, em todo mundo que trabalha na escola, e a gente se reconhecer como pertencentes daquele lugar, como pares, como tá todo mundo junto nessa comunidade aqui, a gente tá vivendo as mesmas coisas e a gente tá lidando com as mesmas coisas. Eu acho que isso é uma coisa super importante, assim. E chegar nesse ponto é muito difícil, mas eu acho que quando a gente pensa em prática, assim, acho que criar espaços de diálogo, né, espaços de escuta, espaços que as pessoas possam de fato falar, serem respeitadas, né, serem escutadas. Eu acho que isso é muito, muito poderoso, assim, né? E eu vejo a iniciativa e os jovens líderes como isso, assim, também, né? Eu entendo que esse trabalho que vocês fazem, acho que isso que a gente está fazendo aqui também, né? De estar abrindo esse espaço para conversar, tá naturalizando um pouco, né? De que, olha, sim, a gente precisa falar de saúde mental, as coisas são difíceis mesmo, né? E que a gente, por mais que sejamos muito diferentes e a gente passe por coisas muito diferentes, a gente se reconhece muito e todo mundo consegue se reconhecer no medo, na dor, na tristeza, na ansiedade, na saudade, na raiva, independente do que nos causa e nos provoca tudo isso, assim, né? Então, os contextos são muito diferentes, mas aquilo que é humano, né? Aquilo que é isso que a gente precisa, talvez, conversar, se olhar mais e criar esses espaços, favorecer esses espaços de escuta e de conversa, é para todo mundo. Qualquer ser humano pode se conectar com isso, assim, né? Então, eu acho que esses espaços, né, fortalecer esses espaços de escuta, fortalecer o acesso a recursos, às vezes, né, a troca de informação, de recursos. E eu já falei para vocês isso outras vezes, mas o mural de oportunidades que vocês falaram, né, que vocês fazem, assim, eu acho isso fantástico, assim, porque isso de alguma maneira é isso, né? A gente tem tanta coisa que às vezes a gente sabe, mas que a gente não compartilha, que daqui a pouco é a dúvida da pessoa que está do nosso lado, assim, né? Ou é a dificuldade que a pessoa do nosso lado está enfrentando. Então, poder conversar, trocar, falar de perspectiva, dividir recurso, dividir informação, incluir todas as pessoas, assim, sabe? A gente tentar se reconhecer nessas diferenças, eu acho que isso é muito forte. E quando a gente consegue engajar toda a comunidade escolar, né, colocando os estudantes como protagonistas, assim, eu acho que isso é muito poderoso, né? E é engajar professores, engajar a equipe administrativa da escola, né? E abrir esses espaços que a gente pode facilitar essas trocas. Eu acho que em termos de prática para tornar a escola segura e acolhedora, eu acho que isso já vai muito longe, assim. Ju, que interessante. Falando um pouco mais dessa democratização de informação que você colocou como tão importante, a gente também vê, além das oportunidades educacionais, essas informações relacionadas à saúde mental como também muito importantes e muito necessárias para que sejam compartilhadas. Mas nem sempre todos têm acesso a essas informações, e é o que a gente estava falando nas nossas discussões passadas sobre a Semana da Saúde Mental, e eu vou trazer esse ponto aqui de novo, que é nem todas as pessoas sabem como encontrar, principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social, sabem como encontrar esse apoio psicológico, esse suporte psicológico dentro de suas próprias comunidades. Então, eu queria que você compartilhasse mais algumas dicas de como a gente pode encontrar, como o pessoal pode estar encontrando esse apoio, esse suporte psicológico dentro das suas comunidades. Uhum. Isa, eu acho que essa é uma pergunta muito essencial, assim, né? Acho que a primeira coisa é toda a comunidade ela vai ser diferente, né? Então, assim, uma primeira coisa é a melhor forma da gente achar recursos dentro da comunidade que a gente está é de fato conversando com as pessoas, né? E aí conversando com pessoas de confiança, né? Que seja dentro da escola. Eu acho que a escola, às vezes, ela pode ser a depender da escola, né? Mas ela pode ser o primeiro lugar onde a gente pode, professores, orientadores dentro da escola, né? Ou às vezes até colegas, a gente conversar e tentar entender o que está disponível ali na nossa comunidade. Eu acho que isso é sempre um caminho importante. Assim, às vezes a gente tem o privilégio de conseguir ter essas conversas dentro de casa com as nossas famílias. Então, quando esse é o caso também, né, às vezes os nossos pais, tios ou pessoas próximas da gente têm alguma informação de onde a gente consegue buscar esses recursos, o que está disponível. Então, eu acho que a primeira coisa é
conversar com aquelas pessoas com quem a gente tem alguma confiança, né? Em quem a gente confia, em quem a gente sabe que a gente pode abrir um pouquinho e dizer que a gente está buscando, que a gente quer saber aonde que tem esses recursos ou como é que a gente acessa. A escola sendo um espaço e as famílias em alguns casos também. Fora isso, assim, cidades que têm centros universitários, principalmente centros universitários que têm faculdade de psicologia, por exemplo, na grande maioria vão ter algum centro-escola, né, algum serviço disponível de atendimento social para pessoas da comunidade. O que é o grande desafio desses serviços das escolas e de universidades? Assim, às vezes eles têm listas de espera, né, na grande maioria das vezes, justamente porque a demanda é grande, assim. Mas é um caminho também, né? A gente entender, bom, perto de mim tem algum centro universitário, tem algum centro de formação de profissionais dessa área que daqui a pouco podem estar abrindo espaços de atendimento gratuitos, enfim. As outras opções são o sistema público de saúde, né? Acho que o sistema público de saúde, hospitais, enfim. As UBSs, né? Muitas UBSs, não são todas também, mas muitas UBSs, elas têm psicólogos disponíveis, né? Profissionais de saúde mental disponíveis, que a gente também consegue acessá-los ou entrar em contato com eles ali. Existem serviços que são especializados, né, que são os centros de atendimento psicossocial, que também fazem parte da rede pública. Às vezes a gente não consegue acessá-los diretamente, tem que ser através, né, das UBSs, mas vai depender um pouco de cada território, mas que ali tem também, né, eles são muito focados e centrados em casos mais graves, assim, mas são recursos que às vezes a gente consegue buscar algum tipo de informação também. Existe também hoje, né, com tecnologia, né, e com várias alternativas, tem algumas plataformas de atendimento online que a gente consegue acessar alguns psicólogos. Geralmente tem o custo do atendimento, mas que são atendimentos remotos e vários profissionais que se cadastram nessas plataformas. O que é um ponto de ressalva? A gente não necessariamente vai ter a indicação, né, são profissionais com, né, seu CRP lá, são credenciados e tudo, respondem ao regulamento, mas a gente não tem muito controle sobre a afinidade ou não afinidade. Algumas plataformas, elas até tentam fazer um match, sabe? Que tipo de profissional tu tá buscando e o que está disponível na nossa base de dados ali, então, e acho que quando a gente coloca no Google a gente acha, mas algumas que me vêm à mente que eu conheço, né, Vitude, tem o QPAS também, que originou de uma página de Instagram focada em saúde mental. Que mais, assim, aí eu acho que vários recursos, o próprio, com muitas ressalvas, assim, né, mas além da gente conversar, entendendo a nossa comunidade, às vezes o Google, né, algumas estratégias de mapeamento que tem em em alguns sites, né, várias ONGs têm vários projetos em regiões diferentes, então eu acho que a gente o conversar, é o abrir mesmo e tentar entender o que tem disponível perto da gente. E quando a gente encontrar alguém que talvez pode nos sinalizar as opções, eu acho que esses geralmente são caminhos possíveis. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Não, acho que você respondeu perfeitamente, ficou muito claro quais são as possibilidades, e existem algumas delas, mas eu entendo totalmente que é difícil a gente colocar todas elas aqui, e é difícil para as pessoas também encontrarem todas elas, por isso que a gente tem que fazer esse trabalho contínuo de conscientização, e é o que os jovens líderes tentam fazer. E aí eu queria perguntar, como a gente, como sociedade civil, como jovens, como estudantes, pode ajudar as pessoas a terem mais esse acesso por meio do Estado, por meio da saúde pública. E também queria, assim, mais relacionado ao seu trabalho, perguntar como que a terapia cognitivo-comportamental e a terapia comportamental dialética podem ajudar os jovens também a superar esse desafio, se eles podem ter esse contato de casa, podem usar algumas estratégias dentro de casa mesmo. Uhum. Então, acho que quando a gente pensa em acesso, como que a gente pode facilitar e favorecer o acesso, né, a esses recursos? Acho que parte de algo que vem também, né, da gente pensar em políticas públicas. Eu acho que quando a gente está nesses lugares, como por exemplo eu tô, como outras pessoas estão, é a gente, né, lutar por isso, assim, e fazer o possível para que políticas públicas para a saúde mental de jovens e adolescentes sejam pensadas, e a gente está num momento em que muito disso está sendo pensado de fato, né? A gente tem vários movimentos nessa direção.
compartilhar aquilo que a gente conhece também, né? Aquilo que a gente tem acesso, aquilo que a gente entra em contato. Eu acho que tu falou uma coisa super importante, né, Ana, que é um pouco que os jovens líderes vêm tentando fazer, e a gente vem conversando bastante sobre isso também, né? Sobre o mapa, né? E sobre a gente pegar e puxar todos esses recursos e tentar centralizar e trazer essas informações para que elas estejam acessíveis, pelo menos aquilo que está já disponível, que a gente sabe. Para além, né, do que aquilo que a gente consegue identificar nos nossos locais e onde a gente está. Em relação ao que a TCC, né, e a terapia cognitivo-comportamental, elas podem fazer e como elas podem ajudar os jovens, assim, elas são, sem a menor sombra de dúvidas, assim, tanto uma quanto a outra, elas são, ambas elas partem do princípio de que as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos, eles estão interligados, né? São modelos de tratamento que geralmente vão ser conduzidos dentro de um contexto terapêutico ali por um psicólogo, né, ou por um psiquiatra que tem alguma formação em psicoterapia também. Só que elas foram pensadas, elas têm objetivos não necessariamente diferentes, porque tudo está indo para o mesmo lugar, mas elas servem para coisas mais específicas, assim, para coisas diferentes, né? A terapia cognitivo-comportamental, ela é bastante eficaz para depressão e para ansiedade, e ela parte do princípio de que aquilo que a gente pensa influencia como a gente se sente aquilo que a gente faz, né? E que se a gente trabalhar para pensar em coisas que a gente está deixando de fora daquilo que a gente está pensando, a gente consegue mudar um pouquinho a maneira como a gente se sente diante das coisas e como a gente age diante das coisas, né? Então tem várias coisas quando a gente pensa, no que a TCC, talvez fora de um contexto terapêutico, ela pode nos ajudar. Eu acho que uma das coisas, entre várias, assim, acho que tem duas coisas bem valiosas. Uma delas é quando a gente pensa em comportamento e quando a gente pensa na gente estar mais para baixo, a gente estava falando ali um pouco antes da ansiedade, é a gente entender que nem sempre a gente vai querer fazer as coisas, né? Mas a gente precisa se manter em movimento, a gente precisa tentar fazer. O que eu quero dizer com isso? É o levantar da cama, ir viver o meu dia, nem sempre vai ser maravilhoso, mas eu me dar a oportunidade de fazer as coisas e de encontrar satisfação, seja lá no que eu tô fazendo, né? Mesmo que não seja algo muito, muito legal. Porque sempre tem alguma coisinha que a gente pode estar deixando de olhar e perceber, né? Mas que a gente se manter ativo, e aí quando a gente pensa principalmente na questão da depressão, assim, uma das principais coisas que a gente precisa quando a gente está mais para baixo, e uma das principais intervenções é o que a gente chama de ativação comportamental, né? Que é a gente de fato pensar como é que a gente pode estar ativo comportamentalmente, porque o que a depressão faz? A depressão faz a gente querer se esconder, né? Faz a gente querer ficar reclusinho, quietinho, não interagir com as pessoas, não conversar, não sair de casa, sei lá, né? Claro que eu tô falando de uma situação bem grave, né? A gente pode ter outras apresentações. Às vezes eu posso estar vivendo a minha vida normalmente, mas tudo tá meio cinza. Também pode ser, né? O nosso humor tá um pouquinho rebaixado, assim, não precisa ser depressão, porque tristeza também existe, é natural, né? Mas acho que essa é uma das coisas, assim, né? A gente partir desse princípio de que a gente estar fazendo coisas, se engajando em atividades é algo importante para nossa cabeça e de uma maneira geral. Acho que o outro princípio da TCC que pode ajudar de uma maneira geral é a gente sempre duvidar e questionar o que a gente pensa. O que eu quero dizer com isso, assim, né? Quando eu acho que eu sou uma burra, por exemplo, como é que eu vou me sentir comigo mesma? Eu vou me sentir péssima comigo mesma. Mas será que eu sou uma burra mesmo? O que me faz pensar que eu sou uma burra? Qual é a evidência de fato que eu tenho de que eu sou uma burra de uma maneira geral? A gente pode ser uma coisa só? Não, afinal de contas, a gente é várias, né? Então, eu acho que esses dois princípios fora de um contexto de terapia, assim, né, de psicoterapia, já ajuda bastante. A gente questionar muito do que a gente pensa, porque os nossos pensamentos, eles pregam várias peças na gente, eles muitas vezes têm a ver com a nossa história e não necessariamente têm a ver com as coisas como elas de fato são, e a gente se mantém em atividade. Quando a gente pensa na terapia comportamental dialética, ela foi mais pensada e mais voltada para pessoas com quadros mais intensos de desregulação emocional, que a gente chama, ou seja, que é aquela dificuldade de lidar com emoções que são muito intensas, e isso acaba muitas vezes ocasionando, estando relacionado à impulsividade, né, a comportamentos mais impulsivos, a episódios de autolesão, de se machucar, né, a pensamentos sobre morrer, que também são coisas que às vezes estão muito próximas de uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções quando elas são muito intensas. E a comportamental dialética, ela foi pensada principalmente para esses casos, mas ela não serve só para esses casos, né? Ela serve para vários outros, em que tem uma dificuldade, às vezes, da gente lidar com emoções
situações que são muito intensas e que aí acabam nos trazendo problema e dificuldade até nas relações, né, conflitos com as relações. E aí a DBT, que a gente chama, né, que é a comportamental dialética, ela tem, acho que, alguns princípios importantes. Acho que o mais importante de todos que eu vou, porque senão eu fico falando sem fim aqui, é a gente pensar na dialética que existe entre aceitação e mudança. Ou seja, quando a minha vida tá difícil, quando as coisas são difíceis para mim, é óbvio que as coisas precisam, que eu preciso fazer alguma coisa para ser diferente, né? Nem tudo é minha responsabilidade, mas se o impacto tá sendo em mim, tem coisas que eu posso fazer, né, para tentar melhorar como eu tô e como eu vivencio toda essa situação. Só que não adianta só eu focar em mudar, 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 ou ser diferente, ser diferente, ser diferente. Afinal de contas, as coisas são como elas são, então eu também preciso fazer as pazes com aquilo que não é do jeito que eu gostaria. Eu também preciso fazer as pazes com aquilo que não tá legal. Eu também preciso fazer as pazes com o ponto de partida que eu tô, né? Da onde eu tô partindo, qual é a dificuldade que eu tenho, eu acho que esse é um princípio muito legal que ajuda muito a gente a encarar a vida de um jeito diferente, que é assim, é uma droga algumas coisas, é ruim pra caramba, mas é como é, eu vou lidar com o que eu tenho e a partir daqui eu vou ver o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, o que eu tenho acesso, o que é possível, e não aquilo que é ideal, e não aquilo que é o jeito como dizem que tem que ser, né? Eu acho que tem esse princípio muito legal que ajuda, que quando eu incorporei isso na minha vida, gente, transformou a minha vida, né? De realmente a gente começar a encarar as coisas como qual é o ponto que eu tô e o que eu posso fazer a partir daqui, assim, né? Que eu acho que são, resumindo muito, assim. Muito obrigada pela resposta. Eu acho que agora ficou claro, porque esses dias uma amiga minha me perguntou que tipo de terapia você faz, Isabel? E eu falei, ah, não sei, aquela em que você fala, né? E a psicóloga te responde. Agora a diferença tá bem mais clara, assim. Obrigada. Mas então, agora falando um pouquinho sobre o papel das ONGs na saúde mental escolar. Como você vê o papel de organizações como o Child Mind Institute e os Jovens Líderes pela Paz na promoção da saúde mental dentro das escolas? Eu acho, Bel, que é super importante, porque eu acho que ONGs, né, como Jovens Líderes e como o Child Mind, eles tentam entrar, eu acho que preencher uma lacuna que a gente sabe que existe, assim, né? Porque no papel, a gente sabe que cuidado em saúde mental é importante, a gente sabe que ter profissionais especialistas em saúde mental é importante. A gente sabe que não só profissionais em saúde mental, mas que a gente ter, né, professores, pessoas que estão dentro da escola, né, pediatras, clínicos gerais, né, dentro das UBSs, a gente sabe que é super importante que eles sejam sensíveis também a identificar, perceber questões de saúde mental e minimamente manejar e conseguir dar apoio e ajudar as pessoas, assim. Só que esse é um cenário muito ideal, né? A gente sabe que não tem, né, pessoal suficiente, assim, né? A gente sabe que as filas de espera são muito grandes. A gente sabe que o acesso, quando ele não é público, ele é muito caro. E eu acho que projetos como esse, eles entram, né, justamente engajando aí nessa força-tarefa que é de fato, aumentar e fortalecer um pouco o acesso a cuidado, a atenção, e dentro do ambiente escolar, eu acho que é muito nessa perspectiva de justamente tentar pensar em estratégias e aquilo que está ao nosso alcance de fazer para pensar em escolas que elas sejam mais acolhedoras, né? Que elas sejam escolas capazes de a comunidade escolar como um todo, né? E aí a gente pensa em todos os profissionais que estão ali dentro da escola, os adultos e também e os adultos profissionais, os jovens, enfim, como que a gente consegue pensar nesses espaços de uma maneira mais acolhedora e que eles consigam também dar conta de questões que não precisam de um psicólogo, né? Porque se não é toda a dificuldade que a gente tem que precisa ser tratada ou cuidada por um profissional especialista em saúde mental. Tem muita coisa que a gente vive que ela é típica, digamos assim, né? Ou seja, que faz parte dos desafios da vida, que faz parte daquilo que a gente enfrenta e que a grande maioria das pessoas vão enfrentar, e que se a gente tem um pouquinho de apoio só, sabe? Se a gente tem alguém para conversar, se a gente tem
alguém para nos, sabe, mostrar uma luzinha no fim do túnel. Às vezes só isso já é suficiente para aquilo se resolver, para aquilo se ajustar e para a gente seguir bem e para aquilo não ficar uma coisa maior do que precisa ser, assim. Então essas ONGs, eu acho que elas servem muito elas entram muito nesse espaço, assim, né, que é a gente conseguir, porque quando a gente pensa, imagina em uma pirâmide, assim, né, nem todo mundo vai precisar chegar no topo especialista da pirâmide. Tem muita gente que aqui embaixo, com apoio, com auxílio, já vai conseguir se desenvolver bem, já vai deixar de ter problemas graves que levariam aqui para cima, por exemplo, né? Então eu acho que a gente entra nesse ponto, assim, de poder criar esses ambientes mais cuidadosos, mais acolhedores e capazes de prestar apoio e auxílio para as pessoas que talvez não precisem naquele momento de um psicólogo ou de um psiquiatra, né? Nesse ponto. E aí liberar as filas, digamos assim, né, para essa galerinha que tá precisando realmente de um apoio de um especialista, que tá precisando de talvez ver um psicólogo, fazer uma psicoterapia, fazer um acompanhamento com um psiquiatra, fazer uma coisa mais especializada e mais focada, talvez em um sintoma, né, em um transtorno, em alguma coisa que realmente está atrapalhando a vida delas, assim. Eu acho que é um pouco por aí. O ideal seria que fosse um psicólogo para cada pessoa no planeta, mas a gente não vai chegar lá, né? Então, eu acho que já que a gente não vai chegar lá, a gente precisa pensar em soluções que elas são possíveis, né, e que elas são boas para todo mundo, e eu acho que as ONGs, elas entram ajudando nessa força-tarefa aí. Retomando a pergunta, assim, que era. Qual o impacto que a presença dessas ONGs pode ter na criação de ambiente escolar mais saudável e acolhedor? Talvez no sentido do como que através disso elas conseguem criar indivíduos um pouco mais protagonistas, né? Você havia falado na questão de que um dos melhores meios para a gente ter essa questão de adequação ao ambiente escolar é o indivíduo ele se sentir muito mais pertencente a isso, tá? E às vezes ele não vai ter um acolhimento de uma escola, às vezes ele não vai ter um acolhimento de um órgão público, e às vezes ele vai ter um acolhimento de uma organização sem fins lucrativos, que pode ser, por exemplo, já vender sua pai, ou pode ser seus pais. Exato, exatamente. Eu acho que e talvez o que eu vá falar vai fugir um pouquinho da tua pergunta, mas eu acho que tem um pouco a ver, assim, né? Que eu acho que o ponto que tu trouxe ali de, às vezes ele não vai se sentir pertencente à escola, às vezes ele não vai se sentir pertencente a um espaço público de atendimento, mas ele vai se sentir pertencente a uma ONG, a um projeto, alguma coisa que está acontecendo, assim. Eu acho que isso é legal da gente pensar, porque principalmente quando a gente é jovem, é que a gente está falando, né, da escola como um todo, assim, né, pensar na escola como um todo, se sentir pertencente à escola como um todo. Mas às vezes a gente está falando de subgrupos dentro daquela comunidade, assim, né, e às vezes a gente não se sente pertencente a um grupo específico, mas a gente vai se sentir a outro. E a gente se dá também essa oportunidade, essa possibilidade de circular, de conhecer, né, de experimentar, falando do indivíduo, assim, né, eu jovem que não tô me achando, assim, que eu não sei muito aonde que eu me encaixo, a gente ter um pouquinho de paciência com a gente, assim, porque os grupos aos quais a gente vai pertencer, às vezes eles não existem ainda, né? Às vezes eles estão se formando. Às vezes a gente faz parte da formação desse grupo, né? Às vezes o fato de eu não me encaixar em nenhum grupo que está perto de mim é o que justamente me leva a pertencer a algum outro grupo, assim. Então eu acho que a gente entender um pouquinho e ter um pouco de paciência com a gente, com as dificuldades que a gente tem e ir se dando esse espaço e essa possibilidade, eu acho que de experimentação, assim, sabe? De conhecer. O que eu digo por experimentação? Vai lá e participa de uma reunião diferente que vai acontecer na tua escola, mesmo se tu acha que aquilo não tem nada a ver contigo. Vai lá, vê qual é que é. Se não tiver nada a ver contigo, tu não volta. Ou tu sai mais cedo, ou tu, sei lá, né? Mas vai lá, dá uma checada, vê o que é, escuta, vê se o que tu tá escutando faz algum sentido pra ti ou não, né? Vai ter um jogo de futebol não sei aonde, não sei o que, aquela galera que tu não conhece. Vai, né? Dá pra ir, tá ok pra ir? Vai lá, senta, assiste, só vê. Mas é a gente se dar essa oportunidade da gente se explorar, se conhecer e frequentar espaços diferentes, assim. E quando ONGs, né, como o CMI, como
CMI Child Mind Institute, né? E os jovens líderes possibilitam esses espaços, assim, ou fomentam e incentivam a criação desses espaços, a gente amplia as possibilidades dos jovens se descobrirem e se formarem nesses grupos que eles pertencem, né? Porque talvez seja um pouco ousado a gente pensar que as pessoas vão se sentir pertencentes à escola ou a um grupo grande, porque às vezes é muito difícil, né? Talvez a gente vá se sentir pertencente a uma escola quando anos depois tu tá num lugar qualquer e tu encontra alguém, eu estudei na mesma escola que tu. Daí é pela primeira vez que tu te sente pertencente à escola, mas num contexto completamente distante, né? Talvez não é enquanto tu tá na escola. E tudo bem, desde que, né, tu entendas que tem alguns lugares pelos quais tu pode circular e que o teu grupo pode estar em algum outro espaço que tu não conhece ainda, assim. E eu acho que é isso, assim, que as ONGs podem fazer, podem criar, fomentar esses espaços, facilitar esse falar sobre as coisas que ajuda a gente a se conhecer e a entender quem tem um pouco a ver com a gente, assim, com quem que a gente se afina e aonde que a gente se liga, né? E aí, o que é importante da escola como um todo favorecer é que haja respeito entre as diferenças desses grupos pertencentes, assim, né? Ou seja, que eu pertenço a esse grupo, eu super me dou bem, a gente tem um grupo legal aqui, não quer dizer que eu vá ser um. Eu passei numa palavra horrorosa que eu não posso falar porque é censurada, mas que eu vou ser uma pessoa horrorosa para as outras pessoas dos outros grupos, né? A gente vai se respeitar nas nossas diferenças e se a gente precisar se dar apoio, a gente pode se dar apoio. Eu acho que isso daí é o ponto mais importante, né? Quando a gente tem esses grupinhos, assim. E que eu acho que intervenções como essas favorecem isso de acontecer. Desculpa. Nossa, perfeita. Ju, insistir um pouco mais nessa importância das ações, dessa iniciativa de organizações que vêm de fora, de organizações sem fins lucrativos, de organizações não feitas e não planejadas pelo Estado para oferecer esse suporte para as crianças e adolescentes. Eu queria saber de você, estendendo um pouco mais essa pergunta das meninas sobre a importância das organizações. Eu queria especificar, fechar um pouco mais esse círculo para dentro das iniciativas dos Jovens Líderes pela Paz, que foi um dos pilares quando a gente fundou os Jovens Líderes pela Paz há 4 anos atrás. Foi um dos pilares que a gente focou, foi a saúde mental, foi cara, como é que a gente pode oferecer um suporte psicológico para os alunos que não têm acesso, para os alunos que estão enfrentando uma situação tão difícil, porque a gente estava ali em 2022, na volta das aulas presenciais, ainda durante a pandemia, e eles estavam muito emocionalmente estressados, estavam demonstrando aquilo, muitas vezes em forma de violência, e por isso que a gente foi um pilar que a gente focou muito. E a gente desenvolveu a Semana da Saúde Mental para cuidar dessa parte, dessa área de saúde mental. Foi uma forma que a gente encontrou de oferecer um suporte psicológico. E eu queria saber como a sua opinião da saúde mental, que se baseia só, deixando um pouco explícito para o pessoal que ainda não conhece. A saúde mental é uma das 5 atividades que os jovens líderes praticam nas escolas que a gente trabalha, e se baseia em uma semana de muitas iniciativas, de muitas atividades, oferecendo suporte para os jovens e para as crianças, com palestras, com apoio psicológico, divulgando informações de onde encontrar, e todas outras importantes ações. E eu queria saber de você como que é para você e como que você vê a Semana da Saúde Mental. Com os melhores olhos possíveis. Eu acho que quando a gente começou a conversar também, né, e que vocês trouxeram o aspecto que vocês apresentaram um pouquinho dos jovens líderes, né, das ações, daquilo que vocês faziam dentro das escolas, eu acho que o foco também é a atenção para a temática da violência, e a maneira como vocês abordam e pensam sobre a violência, né, eu acho que isso é de muita sensibilidade e e é muito certeiro, assim, né? Por que que eu digo isso? Assim, eu acho que primeiro falando sobre a Semana da Saúde Mental especificamente, eu acho que não acho que foi a pandemia, né, que nos colocou um pouco mais dentro do debate aí da saúde mental, mas eu acho que a pandemia acelerou muito isso, porque como tu disse, né, Isa, acho que
impactou a vida de todo mundo, assim, mudou a vida de todo mundo. Eu acho que isso causou um senso de insegurança muito grande e isso mudou muitas possibilidades também das pessoas, assim. A realidade das pessoas ficou muito diferente e a discrepância, assim, né, e a disparidade ficou escrachada na nossa cara na pandemia, assim, né, no quanto algumas pessoas conseguiram se ajustar e ter acesso às coisas mais fáceis e para algumas a distância ficou ainda maior daquilo que o mundo como ele funcionava, ele operava antes, as coisas eram, assim, né? E um exemplo disso eu acho que é o acesso à escola, né? Teve crianças que, de alguma maneira, com as dificuldades do atendimento online, mas que elas conseguiram se manter na escola, se manter estudando, manter algum grau de acesso a isso, ao ensino, enquanto tiveram crianças que ficaram totalmente distantes da escola e que não conseguiram ter acesso à continuidade da educação nesse período, assim. Então, e de fato isso impacta a vida. Eu acho que pensar em saúde mental, né, num contexto em que isso impactou tanto a vida da gente faz muito sentido, assim. Então, quando eu penso os meus olhos, assim, a Semana de Saúde Mental dos Jovens Líderes, eu acho que possibilita justamente isso que a gente estava falando aqui, de abrir esses espaços de diálogo e de trazer essa temática e essa conversa para, de fato, a boca das pessoas, assim, né? Que é a gente abrir esse espaço para falar sobre isso. E aí não é para falar só da saúde mental como um conceito, né? O que é a saúde mental? Embora seja legal a gente falar de saúde mental, eu acho que um pouco dos materiais aí que a gente vem pensando, ele traz um pouquinho disso também, mas é a gente dar espaço para as pessoas falarem sobre o que é a saúde mental para elas, assim, o que ajuda, o que me ajuda a estar bem, porque afinal de contas não existe uma regra, né? Existem recomendações e aí as recomendações elas são adaptadas para cada pessoa no seu contexto, na sua realidade, assim, não tem como, a gente não tem como dizer, não tem como ser muito prescritivo no que diz respeito à saúde mental, porque para algumas pessoas, sei lá, a gente sabe que atividade física é importante, assim, mas aí se eu penso em atividade física, em fazer academia, sei lá, 3, 4 vezes na semana, nem para todo mundo isso vai ser uma possibilidade, para a grande maioria das pessoas isso não vai. Tá, mas daí como é que eu coloco atividade física, então, na minha rotina? Essa que é a pergunta importante, assim, né? Como é que isso funciona pra mim? Ou seja, o princípio não é atividade física. O princípio é mexer o corpinho, né? Seja botando uma música pra tocar dentro do quarto e dançar no quarto todos os dias de noite, ou de vez em quando, seja caminhar um pouco a mais e pegar, ao invés de pegar o ônibus na parada X, eu vou pegar na próxima parada, na parada Y, eu caminho um pouco mais, se eu tenho tempo, se eu posso fazer isso. Ao invés de pegar o elevador, eu vou pegar a escada, sabe? Coisas que eu posso adaptar para minha rotina, para aquilo que funciona para mim. E essas semanas, né, de saúde mental, esses espaços para falar sobre isso, eles possibilitam esse tipo de diálogo de acontecer, assim, né? O que funciona para mim, o que me ajuda, o que é difícil para mim e principalmente a gente dar continuidade para um movimento que ele é super importante, que é da naturalização desses assuntos, assim, que é a gente tornar natural falar da dificuldade, que é a gente tornar natural falar da tristeza, a gente tornar natural falar de como eu fico super com muita raiva em determinadas situações, eu tenho vontade de esgoelar o meu coleguinha. A gente precisa poder falar dessas coisas com naturalidade, porque faz parte da experiência humana. O que não faz parte é eu ir lá e esgoelar o meu coleguinha, né? Aí não tá legal. Mas assim, eu senti vontade, eu senti raiva, cara, isso faz parte, todo mundo sente, né? Por mais bem que tu seja, tu vai sentir raiva em algum momento, assim. E acho que quando a gente dá esses espaços para falar de saúde mental e falar daquilo que nos afeta, a gente também está, de alguma maneira, combatendo a violência, porque a gente está dando espaço para as pessoas se expressarem de formas diferentes. Porque a violência, a gente tende a atribuir a violência a um problema da pessoa, né? Aquele indivíduo que é violento. E embora, sim, né, o indivíduo seja violento, nem sempre é só porque o indivíduo é violento, né? Às vezes tem todo um contexto em volta daquela pessoa, é a maneira como essa pessoa foi tratada a vida inteira, é aquilo que ela vê ao redor dela, é aquilo que ela aprendeu, e ela acaba reproduzindo aquilo. Então não é um problema só de uma pessoa, né? A gente precisa olhar para a pessoa, obviamente, mas a gente também precisa pensar em coisas que elas sejam mais sistêmicas quando a gente olha para a violência. E aí não é só falar que não tá certo, que não pode fazer. É a gente entender, tipo, cara, o que rola que tu fica, com perdão da expressão, gente, putaço desse jeito e isso acontece, entendeu? O que tá pegando, assim, né? O que te impacta, o que tu precisa, como que tu pode te expressar de uma maneira diferente, assim, né? E esses espaços que a gente pode falar sobre isso, ele possibilita isso, assim, né? A gente se expressar de maneiras diferentes, a gente entender o que acontece com a gente e a gente criar um pouco mais esse senso de respeito e de meio que cumplicidade mútua de tipo, opa,
tá todo mundo meio que no mesmo barco, entendeu? O barco é diferente, alguns têm remos, alguns não têm, uns têm uns furos, outros não. Uns estão indo contra a corrente, outros estão a favor, mas a grande verdade é que tá todo mundo no mesmo barco, assim, né? Tá difícil para todo mundo em algum nível, assim. Então, esses espaços, eles possibilitam, tem muito poder nisso, assim, sabe? Na gente se escutar um pouco mais e se ver um pouco mais, e a gente se reconhecer um pouco mais naquele coleguinha que a gente não curte, que a gente não gosta, ou que a gente sente raiva, ou que a gente, né? Até às vezes nos próprios professores, assim, né? Porque os professores, eles também estão passando por vários perrengãos que às vezes a gente não tem nem noção, assim, né? E a gente tá ali batendo de frente com eles e tornando a vida deles difíceis, e eles estão também tornando a nossa vida difícil em muitos momentos, mas na grande maioria das vezes tentando ajudar a gente a mudar a vida da gente, né? Porque por mais difícil que seja, estudar vale a pena, assim, né? A gente tá ali comprometido com isso, a gente tá se engajando nisso, de fato nos dá um pouco mais de alternativas e possibilidades aí. Júlia, muito obrigada por ter finalizado a nossa entrevista com essa resposta maravilhosa. Acho que você abordou vários temas super importantes, falar sobre esse tópico da violência escolar e quais são os motivos por trás dessa violência. É um dos maiores objetivos dos Jovens Líderes e é um objetivo dessa conferência também. Por isso, a gente agradece muito por você ter vindo aqui compartilhar todo o seu conhecimento, experiência conosco, porque ajuda a gente a formar os nossos jovens líderes, mas também ajuda a gente a compartilhar conteúdo sobre a violência na escola, sobre saúde mental, sobre como outros jovens ou os gestores, os professores podem ajudar os jovens dentro do ambiente escolar. Então, é muito importante trazer esse tipo de formação para que a gente possa construir um futuro mais pacífico, mais saudável e que faça as pessoas se sentirem pertencentes, né, a esses espaços e possam conversar livremente sobre saúde mental, sobre violência, sobre diferentes situações que a gente enfrenta durante a nossa vida, como jovem, como estudante ou como adulto. E aí eu queria convidar o pessoal que está assistindo a gente para assistir também os nossos próximos bate-papos. A gente ainda tem mais 6 conversas, então ainda tem muito conteúdo a ganhar. O próximo bate-papo vai ser com o Renan Ferreirinha, secretário da Educação do Rio de Janeiro. Ele também vai trazer um pouco mais sobre como ajudar os jovens diretamente com as políticas públicas, como que o Estado, a secretaria pode atuar dentro das escolas e o que que eles estão fazendo para reduzir a violência escolar. Então a gente espera todos vocês em breve nesse bate-papo e agradece mais uma vez por todos que assistiram até aqui.